Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Um fim de semana de recorde histórico na Fórmula 1, com as 10 vitórias de Max Verstappen, também com um título brasileiro lá em Monza. Gabriel Bortoleto carimbou o título da Fórmula 3. Também tivemos título nos Estados Unidos, o Alex Palou, um cara aqui do mesmo jeito que quebra recordes, também gosta de rasgar um contrato de vez em quando, foi o bicampeão da Fórmula Indy. Chegamos para mais um episódio. Você nas plataformas de áudio já curta o nosso vídeo também no YouTube, pode compartilhar com a galera, se inscreva no nosso canal. Estamos chegando quase na nossa festa de 1 ano do Pelas Pistas e mais uma vez estamos aqui com o nosso time completo hoje. Christian Fittipaldi, tudo bem, Christian? Já tô aguentando vocês dois há 1 ano. Há 1 ano. E a gente aguentando você, também. Né? Principalmente você, né? Seus atrasos, falta de tecnologia. Mas vamos lá. Esses dias ele perguntou como que ele faz para acessar no StarTAC, o YouTube. Então, hoje ele perguntou como é que entra no Wi-Fi daqui do programa. É verdade, também o Wi-Fi. Ele queria conectar no cabo o celular. Eu falei, não precisa. Cal, por favor. Não é Cal. Para de ficar chamando a professora toda vez. É verdade, né? Professora. Menino criado em prédio, assim, pela avó, né? Impressionante. Vai. Nelsinho também já viu que tá afiado aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Bora lá, galera. Recadinhos de sempre, então. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com a turma ali, com os amantes da velocidade, porque tem muita coisa bacana. Já 1 ano de Pelas Pistas aqui. Quase 45 mil pessoas já na nossa comunidade aqui. Bora que bora, acelerando, certo? Opa, vamos lá. Bora lá, Monza. Fórmula 1, tivemos um destaque importante. Aquele resumão do fim de semana de provas, de resultados. Depois a gente entra nos detalhes de cada uma das categorias. Fórmula 1, vitória de Max Verstappen, com o Sérgio Pérez em segundo e o Sainz em terceiro, corridaça do Sainz. Vamos explorar no programa de hoje. Fórmula 2, tivemos prova com o Vest em primeiro, o Vitor Martins em segundo e o Verschoor em terceiro. Na segunda prova, o Oliver Berman em primeiro, o Yuaz em segundo e o Pourchaire em terceiro. Pourchaire que é líder do campeonato. Na Fórmula 3 tivemos o Colapinto, argentino, em primeiro, com o Bortoleto em segundo e o Maria Boia em terceiro. Aliás, passadão bonito do Bortoleto no final da prova, quando já era campeão. Segunda prova, John Edgar, Zach Sullivan e Taylor Barnett. E lá na Indy tivemos a vitória do Palou, vitória que deu o título para ele, com o Rosenqvist em segundo e o Dixon em terceiro. O resumão dos principais assuntos do Pelas Pistas dessa semana. E NASCAR? NASCAR, a vitória do Kyle Larson, que ficou classificado para a próxima fase dos 12 dos playoffs. Ele não tava? Não, da próxima, que já foi a primeira prova. Então você agora ganha, vai avança. Eliminando, né? É, tá certo. E aí quando você ganha, você avança. Sim. O Larson tá lá, vitória número 500 da fábrica de motores da Hendrick na Cup Series. Será que eles sabem alguma coisa de carro de corrida? Não? O Mr. Hendrick? Cara, vitória 500. 500 dos motores dele, assim. É isso. É impressionante, cara. É surreal. Que esses caras... A organização lá é gigante. É muito grande. Quem você acha que é? Eu sei que é nada a ver agora, mas, tipo... Nos Estados Unidos, você acha que o Hendrick já tá no mesmo nível do Penske? É diferente, porque a NASCAR, durante muitos anos, foi muito maior do que a Indy, né? A Indy, você tem um grid ali de competitivos, umas 4 equipes, uns 16 carros, vai, no máximo. Mas e também porque comercialmente falando, a Indy é menor que a NASCAR. Sim, mas em termos de equipes grandes e número de carros e o número econômico da categoria Indy sempre foi menor que a NASCAR. Uhum. Deu uma aproximada e tal, acho que recentemente que a NASCAR também deu uma caída. Eu acho que era maior, aí quando teve a separação, a NASCAR cresceu, a Indy diminuiu e agora talvez está tentando aproximar um pouquinho. Ainda bem diferente que a NASCAR tem 38, 36 finais de semana por ano de corrida, né? Mas com certeza, desde a chegada da Fórmula 1, especialmente nos Estados Unidos, não a chegada, mas essa virada, essa nova onda de Fórmula 1, Netflix, Fórmula 1 nos Estados Unidos, a NASCAR perdeu bastante audiência. Acho que até porque tem todo final de semana, virou uma coisa um pouco mais... As corridas são longas. Eu acho Hoje em dia, eu acho que a molecada quer mais... Exatamente. Coisas instantâneas, né? Ou coisas mais curtas, mais rápidas. Eu acho que a audiência tá legal da NASCAR ainda, mas realmente a Fórmula 1 cresceu... Mas não se compara com os anos 90. Os anos 90 da NASCAR, 2000, foi uma coisa... Mas eu acho que os anos 90 no mundo da velocidade... Mas eu acho que a NASCAR, você pega, sei lá, a NASCAR comparado com a NFL, por exemplo. A NFL continua sendo o maior esporte dos Estados Unidos. Eu acho que a aproximação da NASCAR com a NFL
20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito mais próximo que é hoje em dia, na minha opinião, entendeu? Posso estar errado, mas é um feeling, assim, das pessoas comentando, de propaganda em supermercados, televisão, né? Filmes, né? Você vê o Days of Thunder, Dias de Trovão, naquela época, um filme que bombou. Então você vê, agora era um pouco mais Fórmula 1, né? Agora é o Brad Pitt fazendo, né? Estão gravando um filme da Fórmula 1, enfim. Então acho que é uma onda mais Fórmula 1. Eu acho que nos anos 90, mundialmente, economicamente, a NASCAR já teve maior do que a Fórmula 1. Hoje em dia a Fórmula 1 é muito maior, mas só nos Estados Unidos a NASCAR já teve uma época que já foi maior do que a Fórmula 1, que era no mundo inteiro. Essa guinada da Fórmula 1, a gente pode dizer que foi o quê? A partir de 17, 18, 2017, 18? O Drive to Survive tá na 5ª temporada já. O quê? Tá na 5ª temporada do Drive to Survive já. Então foi quando a Liberty Media assumiu. Então, esse boom. Não, então, foi quando? 17, 18? Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos mais ou menos. Agora, isso porque eles tiveram Covid no meio do caminho, sim, né? Porque sim, se não tem nada, provavelmente estaria bem maior. Sim. Bom, eles ficaram, o quê? Praticamente... Mas eles não ficaram sem correr, né? Ok, só que atrasou tudo, né? Atrasou um monte de Mas coisa. atrasou pro mundo inteiro. Mudou o calendário. Tudo todo bem, mundo, mas né? atrasou, mudou o calendário. Eu acho que se eles tivessem tido uma Discordo. trajetória... Discorda? Tudo ótimo, que bom. Eu acho que se eles tivessem tido uma trajetória suave... Mais linear, assim. Isso, exatamente. Eles estariam mais na frente ainda. Não sei, acho que atrasou pra todo mundo a pandemia, né? Pra todos os aspectos, pra todas as... Enfim, todas as categorias, todos os esportes. Mas, acho que foi a Netflix realmente que deu uma mudada boa na Fórmula 1. Mas uma coisa que eu acho que eu concordo com o Christian, eu sei que virou um assunto off-topic da semana, mas acho que é interessante isso. Uma coisa que eu achei que aproximou foi que a gente tá tendo uma geração hoje, até de Fórmula 1 também, uma geração de pilotos mais jovens, que se aproximou do público jovem na pandemia por plataformas, por exemplo, a Twitch, em que os caras faziam as corridas online, de simulador. Então aproximou uma galera hoje que, sei lá, 10 anos atrás não teria isso. Então esse fato de transmissões a outras plataformas acabou trazendo o público mais jovem para esse pessoal mais jovem também. Tipo, alinhou um pouco as expectativas e acho que isso acabou aproximando um pouco mais o público. Eu acho que eles estão procurando maneiras de também crescer, né? Maneiras diferentes, porque senão eles meio que vão ficar naquela bolhazinha, né? Que eu acho que o mundo tá vendo quais são as outras plataformas, né? Que a gente consegue passar informação nova para quem estiver interessado em ver. Então, eles estão tentando explorar ao máximo outras opções. É isso. Bora falar de Monza, então. Monza que completou 102 anos nesse fim de semana. O Christian, que chegou antes da gente lá em Monza, que já participou de provas antes. É uma atmosfera legal lá em Monza? Eu achei que se fosse falar o Christian, que participou da primeira prova de Monza. O oval de Monza, né? Então, o oval de Monza. Então, junto com as Ascari. Eu sabia que eu ia tomar uma linhada dele. Não, mas eu falei que você chegou antes do que a gente lá. Você já pegou aqueles anos 90. Você correu por equipe italiana em Monza. É legal? É diferente. Tem um quê de a mais lá em Monza? Tem. Você gostava de Monza? Como pista, esquece o evento. Médio. Tá. Eu achei nada sempre. demais. Eu achei sempre ok pra menos. Um monte de reta com chicane. Não tem. Nada demais, assim. Era legal, mas. Enfim. Só que. Eu concordo com você. A atmosfera do final de semana inteiro, já chegando na pista na quarta, quinta-feira. E daí antes da largada no domingo, geralmente tá tempo bom, né? Setembro na Itália, temperatura amena. E aquele céu meio azul, mas cinzentado ao mesmo tempo, típico de Milão. E Monza é Monza, né? Muita gente que vai no evento só porque é Monza. Então, eu acho que cria aquele hype. De repente, perde o quê? Pra Mônaco, eu diria? Eu acho que não. Você acha que é mais que Mônaco? Eu acho que de paixão é mais do que Mônaco. É mais que italianos, Mônaco. cada Ferrari. Eu acho que se a gente falar em público, não de cultura,
Hoje em dia, a única coisa que talvez possa bater Monza, talvez Zandvoort, né? Por causa do Max, essa era Max agora. Mas tá muito recente isso Mas daí. tá recente, mas em top. Tudo bem, mas a Ferrari é a Ferrari em Monza. Então é muito forte a ligação com Monza e a Ferrari. Concordo com você. Eu acho que eu falei Mônaco, mas agora que vocês comentaram isso daí, eu acho que por mais que Monza e Zandvoort Ferrari... não tenha tanto histórico de equipe holandesa, nada disso, mas já teve corrida em Zandvoort, que o holandês é um cara, é um apaixonado por corrida, né? Então, já tiveram várias corridas lá, e agora com a Seara Max, né? Explodiu a interação deles. Não sei se vocês conseguiram perceber na televisão, tinha muito menos árvore em Monza do que nos outros anos, né? Monza, eu acho que teve algum problema em junho ou julho, teve uma tempestade muito grande, acabou derrubando várias árvores, e eu tô acostumado desde o começo da década de 90 a ver certas curvas com sombra aqui, sombra ali, principalmente... Isso tem a ver com a corrida que foi cancelada? Não, são regiões diferentes lá. Você tá falando em Imola? Sim. Não. Tá. E daí, a hora que eles começaram a transmissão já na sexta-feira, eu falei, opa, tá diferente, Monza, então. Então, dá uma olhada para vocês perceberem, se você olhar a corrida desse ano comparado com a corrida do ano passado, tem muito menos árvore. Thiago, olha do ano passado, conta as árvores da reta. Tá bom, e aí você conta desse ano, só pra gente ver se mudou alguma coisa. Tá. Você bota no slow motion, vai contando uma por uma na volta. Pode ser uma volta de classificação. Tá bom. Que aí dá pra pegar a volta inteira e você vai contando, tá? Beleza. Eu vou pegar um board aqui também, dá pra ver às vezes do ângulo. Boa. Aí a gente... Semana que vem a gente coloca aqui no Pelas Pistas as árvores que nós tivemos em Monza. Vai. Agora, número... Vamos falar de coisa séria. Vai. Falar de coisa séria, falar de TechPix, não. Vamos falar de coisa séria, falar agora do grande... Já que de números, 10 vitórias, o recorde de Max Verstappen. 10 vitórias consecutivas na Fórmula 1, uma marca agora absoluta. Ele havia empatado com o Vettel na Holanda e agora ele é o maior ganhador consecutivo da Fórmula 1. Ganhou 10 provas seguidas. O Max Verstappen pode continuar ampliando esse recorde. Acho que tem tudo para ampliar esse recorde nas próximas provas. Como que vocês viram Monza e esse recorde de Max? Acho que tem muito o que falar, né? Eu acho que esses recordes têm tendência de sempre aumentarem pelo número de provas, pela tecnologia dos carros que vão melhorando e a chance desses carros irem quebrando diminui, né? Eu acho que, por exemplo, pega uma era Schumacher, ele só não quebrou mais esse recorde, talvez porque pode ter quebrado o carro alguma prova, isso, aquilo, que talvez o percentual de chance de talvez uma quebra cada vez vem diminuindo, né? Então, enfim, ele tá com o carro na mão, ele tá com toda a confiança do mundo. Quem sabe ele não vence todas as coisas até o final do ano. Tem chance disso acontecer. Só não vai vencer se ele levou uma punição, trocou um câmbio, não conseguiu, largou em décimo, não conseguiu recuperar para ganhar a prova, enfim. Vão acontecer uns talvez desse, mas se não tem por que ele vencer. E uma coisa que chama atenção, a gente vê como ele sabe desses recordes, porque, por exemplo, na Holanda, ele terminou a corrida fazendo o número 9 no pódio. Mas óbvio que sabe, aí depois né? ele sai com 10. Não, mas é uma coisa assim, tipo, que ele não se importa com isso. Não é que ele se importa, é que ele deve fazer umas 10 entrevistas no final de semana. Das 10 entrevistas, todos os caras devem perguntar pra ele dessa mesma coisa. Ele deve dormir com isso na cabeça, não porque ele quer, mas porque todo mundo fica martelando na cabeça. O que você acha das 9 vitórias? O que você acha das 10? Agora 11. E fica com isso na cabeça, né? Enfim, e não tem outra pauta, né? Ganhei esse final de semana. Qualquer outra novidade. Beleza, foram 10 seguidas, 11, 12, 13, enfim. Vamos ver até que número que isso vai terminar, né? Bom, tudo bem, não tem outra pauta, mas é uma pauta importante, né? Porque, afinal de contas, tem uma série de pilotos que nunca... Bom, primeiro, nunca ganharam na Fórmula 1. Segundo, ganharam meia dúzia de corridas na Fórmula 1. Terceiro, ganharam 10 corridas na Fórmula 1, 11, na carreira inteira. O cara ganhou 10 corridas seguidas numa temporada. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, a chance dos carros quebrarem fica cada vez menor. Só que você também, o fator sorte tem que entrar nessa equação. Porque
pode acontecer uma série de coisinhas completamente fora do controle da Red Bull, completamente fora do controle do Max. Então, esse número de 10 corridas seguidas, para mim, é um número bem expressivo. Eu acho não deixa de ser expressivo. Eu tava mais comentando, o Thiago falou, e ele tá sabendo o que tá acontecendo, mas eu tô falando que ele sabe porque todo mundo os jornalistas ficam martelando na cabeça dele, né? O que você acha das 10 corridas? Você acha que tá chato? Sei lá, quais são as perguntas que eles devem fazer pra ele, mas é o que todo mundo fica falando só, né? E o final de semana que vem, vai quebrar o recorde de 12? Então... Eu acho que está acontecendo uma combinação, né, de uma série de fatores. O Max está passando por uma fase extremamente ótima na Fórmula 1, ou seja, idade, experiência, motivação. A Red Bull definitivamente é o carro dominante e eu acho que acima de tudo, que inclusive você já comentou algumas vezes, ele está com uma autoconfiança muito grande. Então ele entra no carro, martela todo mundo, destrói todo mundo e para ele está praticamente fazendo a corrida sozinho. Você até vê pelas respostas, né? Quando fazem perguntas para ele, do jeito que ele responde, ele está com uma autoconfiança incrível, muito grande. Agora, eu até vou colocar minha luneta aqui. Bom. Olha aí, ó. Tá? Então a gente tá comentando das 10 vitórias do Max. Quem não tá muito preocupado com as 10 vitórias do Max é o seu Toto Wolff. Tá. Que inclusive falou para motorsport.com, né? Não sei se ele se importa com registros. Esses números são para a Wikipedia e ninguém lê isso mesmo. Das 10 vitórias consecutivas. Das 10 vitórias consecutivas. Meio pesado, né? Principalmente vindo de alguém que conseguiu formar uma equipe tão forte que nem a Mercedes, conseguiu ter um sucesso tão grande que nem a Mercedes, conseguiu gerar um monte de emprego para pessoas que sonhavam em trabalhar numa equipe que nem a Mercedes, para mecânicos, engenheiros, projetistas e, diga-se de passagem, pilotos, né? O seu Hamilton, muito bem, quando ele saiu da McLaren, ele podia ter continuado na McLaren, ele podia ter ido para a Ferrari, ele acabou optando em ir para a Mercedes. E quando ele estava ganhando tudo, era normal, né? Então, a Mercedes, parabéns Toto, parabéns Mercedes, realmente fizeram toda a lição de casa, vocês estavam ganhando tudo, agora que inverteu a situação, que a Red Bull está ganhando tudo, é tudo um problema. E já é o segundo comentário dele que eu leio esse ano. O primeiro foi, acho que logo depois da terceira ou quarta corrida, que ele comentou que a Fórmula 1 tá meio chata, né? Ou seja, quando a Mercedes ganhava tudo, a Fórmula 1 não estava chata, sendo que eles ganhavam sempre primeiro e segundo, né? Hoje em dia não, esse ano ainda tá tendo um diferencial de vez em quando, porque o Pérez às vezes deixa a peteca cair, exatamente, então só tá ganhando o Max. Agora, pro Toto Wolff ter comentado o que ele comentou, eu achei bem fraquinho da parte dele. Ele até comentou que a Mercedes não fez isso antes porque eles tinham sempre 2 pilotos lutando pela vitória. Foi a alegação dele que eles tinham os 2 pilotos lutando pela vitória. Isso eu vou dar razão para ele. Eu acho que entre você pegar Nico Rosberg e Hamilton... Eles tinham isso com o Nico e com o Rosberg, não com o Bottas e o Hamilton, né? Ele viu o erro, entre aspas, que cometeu tendo 2 pilotos de ponta, que criava briga, criava confusão. Os 2 já bateram junto algumas vezes. Sim. Então você tá querendo dizer que o Pérez é melhor que o Bottas? Não, por quê? Não, você acabou de comentar, então... Não, que ele quis comentar que eles perceberam o erro de ter 2 pilotos. O erro de ter 2 pilotos de ponta. As equipes grandes não fazem mais isso porque cria esse tipo de problema que o Rosberg teve com o Hamilton. Então, ele sempre tem um piloto, segundo piloto bom. Tudo bem, mas eu acho que ele tem que estar coberto de ter... Não, eu discordo um pouquinho disso daí, porque senão você entra na situação Aston Martin, Fernando Alonso, que tá carregando a equipe inteira nas costas, só tem todos os pontos. Mas eu acho que essa situação é típica. Quando você tem equipe que tá andando no meio do pelotão, eu acho que não tem problema você carregar 2 caras, igual a Alpine fez. Tem 2 franceses, que são no mesmo nível ali. Se tivessem andando na frente, eles teriam um problema.
Como estão no meio do pelotão ali, eles precisam extrair o máximo do carro, da equipe sempre vai ter um final de semana que um tá melhor, o outro. Eu sei, para o carro poder melhorar. Para eles marcarem o máximo de pontos possível. Não, e também para o carro poder melhorar. Então, eles estão tentando extrair o máximo possível de informação dos dois pilotos. Eu acho que de extrair, de melhorar, ter um piloto igual... Às vezes, não só porque o piloto é rápido igual o Max, quer dizer que você consegue desenvolver o carro. Você aprende qual que é o limite, talvez, do carro. Porque se tivessem dois Strolls na Aston Martin, eles vão achar, pô, nosso carro é uma porcaria. Porque tem um Alonso ali no carro, bom, nosso carro não é ruim. Tá andando ali, às vezes anda na frente. Agora, quando você tem uma equipe de ponta e você coloca 2 estrelas, é um problema. É um problema para a equipe, porque... Então, é um problema que quem tem que resolver esse problema é o chefe da... Não, mas a solução para resolver isso é botar uma estrela, um cara que você sabe que vai ganhar, e outro cara que vai acompanhar, vai fazer um trabalho bom sem criar desgaste e estresse na equipe. Porque a gente viu já o estresse que rolou dentro da equipe da Mercedes. Aí começa um dar tiro no pé do outro, e eles se matam sozinhos, entendeu? Igual aconteceu em algumas corridas. Então eles querem evitar isso. Quando você tem uma equipe que tá andando lá na frente, não pode rolar isso. Não tem por que a gente botar um Leclerc do lado do Max, colocar um Lando do lado do Max, colocar um Hamilton do lado do Max. Tudo bem que acho que nenhum desses também, eles não vão ser bestas de entrar na casa do cara agora achando que vão bater de frente com ele, que não vai acontecer, entendeu? Agora, é uma fórmula que funciona quando você tem um carro bom e a equipe tá redonda. Não adianta você colocar 2 estrelas que vão bater cabeça. Não adianta, entendeu? A gente então já você acha viu que isso. Toda equipe grande tem que ter uma estrela e tem que ter um piloto B, por exemplo. Quando eles estiverem numa fase que estão andando bem, não é piloto B, mas um piloto que eles sabem que não é uma estrela. Se a Red Bull quisesse gastar o dinheiro para pegar um Leclerc, pegar um Lando, eles pegariam. Não estão pegando porque eles precisam de um cara que vai estar fazendo um apoio, o meio de campo bom ali, que vai ficar em segundo, terceiro, vai garantir o construtores para ele e o campeonato do mundo. Pronto. É isso que eles precisam. Tá, e se por acaso o teu piloto estrela tem um acidente logo na segunda corrida, quebra uma perna, algo do gênero, daí o que acontece? Você rasga a sua temporada e daí você não corre aquele ano? Mas o Pérez está em segundo no campeonato, então, entre aspas, ele ganharia. Bom, o Pérez está em segundo no campeonato porque a Red Bull tem um carro tão melhor do que os outros. Mas é o cenário que ele está falando. É o cenário que eu tô falando, a equipe que está dominante. A equipe dominante. Por exemplo, o Bottas. Tudo bem, na mas época quantas vezes o Bottas seria campeão. Ok, mas quantas vezes acontece de ter um carro tão dominante assim na frente de todos os outros, que nem a Red Bull e que nem a Mercedes? Não é um negócio comum. Vamos voltar 40 anos. 86. Meu pai e o Mansell. Eu achava aquilo ótimo. Melhor carro que tinha. Perderam o campeonato. Não, perderam o campeonato porque estourou o pneu e daí na hora que estourou o pneu do Mansell, eles chamaram o teu pai pro box. Não, mas você tá pegando a última prova. Mas a quantidade de pontos que os dois foram, um comendo do outro lá e o Prost foi chegando, permitiu. Era o melhor carro. Era o melhor carro. Os 12 estrelas. Não sei. Nesse aspecto a gente pensa diferente. Aí, em 87, meu pai teve que destruir o cara mentalmente, fazer um monte de jogos dentro da equipe pra... E seu pai era pago pra isso. Tudo bem, mas a equipe... É um estresse pra equipe. Alonso e Hamilton. No primeiro ano do Hamilton na Fórmula 1. O Alonso estava com o cenário pra ser perfeito. Eu acho legal. Eu acho muito legal. Por exemplo, que a gente viu na Ferrari nessa prova. Foi legal. Os caras se matando até a última curva. Foi bacana. Mas o pensamento, acho que nós estamos falando, em termos de você construir um campeonato e ser campeão. Porque a Ferrari, por exemplo, fez uma grande prova... Foi uma situação hipotética. A situação da Ferrari, eu acho necessário ter 2 pilotos bons. Porque eles estão tentando... porque o carro não tá tão bom que eles estão precisando morder alguma coisa ali. Então, eu acho que tá legal o que eles estão fazendo. E eles têm que deixar os dois brigarem mesmo. A gente vai entrar nesse assunto. Mas se eles estivessem brigando por uma vitória, vamos tomar cuidado, meninos. Como eles estão brigando pelo terceiro lugar, segundo lugar, quarto, enfim, deixa os meninos se virarem na pista, entendeu? Deixa o negócio ser natural, ser orgânico. Tá. Só que daí também tem outro porém que a gente tá esquecendo. Vamos supor, se existissem 2 Max. É claro que a Red Bull gostaria de contratar os 2 Max. Porque você contratando os 2 Max e trazendo uma briga para dentro de casa, você tá deixando que uma Mercedes contrate o outro Max.
Entendeu? Então você está eliminando um piloto A do mercado. E você eliminando um piloto A do mercado, tudo bem, você pode estar gerando alguns desafios dentro lá da sua equipe, só que eu preferia estar com 2 pilotos A que eu tento controlar da melhor maneira possível dentro da minha equipe, do que largar flutuando por aí. E é claro que ele não correndo com a Red Bull, ele vai acabar correndo com uma Ferrari da vida, uma Mercedes da vida, que se, por exemplo, a Mercedes estivesse num nível um pouco melhor, de repente estaria tirando o título da Red Bull, porque a Mercedes com o Max, o segundo Max, estaria indo melhor do que com o Max e o nosso carro hoje em dia. Não sei. Uma coisa, por exemplo, você falou da sequência da Mercedes, desse desentendimento Nico, Lewis, de ter 2 pilotos de ponta. A maior sequência de vitórias da Mercedes foi em final de 2015, começo de 2016. Foram 7 vitórias do Nico Rosberg. Ele venceu as últimas 3 de 2015 e venceu as primeiras 4 de 2016. E a sequência só não foi maior por causa daquele acidente dos dois em Barcelona. E a primeira vitória do Max. Foi a primeira vitória do Max. Que os dois acabaram saindo e foi a melhor sequência de um piloto na Mercedes, essas 7 vitórias Tudo seguidas. bem, e daí historicamente você vai ver, a Mercedes ganhou o quê? Entre os dois, eles ganharam tudo. Sim. Então é do trabalho da equipe controlar os 2 pilotos. Mas os dois nem se falavam, aí criava estresse. Isso é outro problema. E tinha uma vantagem que eles não tinham um terceiro chegando. É um problema muito bom pra ter. Você acha que é? Eu acho, porque eles têm... É bom pra gente estar assistindo, né? Não. O cara que tá lá dentro da equipe controlando esse estresse, um fala com o outro, aí não pode fazer ação junto. Ah, vamos visitar a equipe. Ah, o fulano vai estar lá? Ah, então não vou. Ah, o ciclano... sei lá. Eu acho que você tem que saber administrar esse tipo de coisa. Então, é exatamente aí que eu quero chegar. Mas você não administra uma estrela. Então, eles vão se bater, não tem então jeito. Manda a estrela embora. Não, é sério, manda a estrela embora e contrata outra. Não tem só uma estrela. Tá bom, então se o Max começar a brigar com o Perdigo, vamos mandar o Max embora e vamos contratar o Lando. Ou, sei lá, o Leclerc. Você faria isso? Bom, se o Max for embora, porque acabou gerando tanto problema dentro da equipe, mas tanto problema, eles vão ter que achar alguém que substitua o Max. Mas ele tá ganhando corrida, ele não erra na pista. Tá bom, ele tá ganhando corrida, mas eu acho que tem outros que não estão no mesmo nível do Max, eu quero deixar bem claro, mas eu acho que estariam preparados para assumir o lugar do Max melhor do que o Pérez. Não, melhor que o Pérez, tudo bem. Agora... Então, se eu tivesse que trocar, por exemplo, pegar o Max agora e colocar ele... É que é difícil falar qual que é a segunda equipe. Se você colocasse o Hamilton dentro do carro... Invertesse a Red Bull e Mercedes. Isso. Você acha que o Max estaria ganhando tudo que ele ganhou até agora? Se o Max estivesse na Mercedes agora? Isso. Não. E você acha que o Hamilton poderia ter vencido 10 provas esse ano, seguidas? Talvez. Então, é isso que eu quero dizer. Por quê? Mas o problema é que você vai criar... Porque também tem outra estrela. Você mandou o Max embora, também tem outra estrela. O problema que essa estrela teve na equipe, seja o Max, se botar o outro, vai ter o mesmo problema. Se tiver 2 pessoas batendo cabeça. O Hamilton já teve esse problema com o Rosberg. Uma coisa curiosa, tem uma entrevista do Beyond the Grid, a gente vai até entrar no assunto Ferrari nesse assunto. Perguntaram pro Frederic Vasseur exatamente isso. Se ele acha que a Ferrari tem que concentrar as ações em um piloto. Isso foi antes da corrida de Monza, tá? Se concentrar em um piloto ou trabalhar com os dois. E o cara até falou assim, grandes equipes têm realmente uma dinastia de um piloto. Falou Red Bull com o Max, Mercedes com o Hamilton, Ferrari com o Schumacher. E ele disse, eu prefiro gravar McLaren com Prost e Senna, que eram 2 estrelas, tiveram seus arranca-rabos, inclusive fora da pista ali, de um bater no outro, mas que conseguiram formar uma equipe forte com 2 grandes nomes, e que é o projeto que ele quer para a Ferrari de fazer o Carlos e o Charles andarem juntos. É mais ou menos isso que eu quis dizer desde o começo. Eu acho que você tem que ir com os 2 melhores os 2 melhores pilotos que estão disponíveis no mercado. Ponto. Acabou. Mas você não acha que esse cenário funciona bem se você não tiver um terceiro fungando no cangote? Porque, por exemplo, a McLaren não tinha ninguém perto deles. Que nem a Red Bull não tem hoje em dia. Exatamente, que nem a Red Bull não tem hoje em dia. Então, a Red Bull briga contra quem? Contra Fernando Alonso, que tá sozinho. Esse fim de semana brigou bem com o Ferrari.
Brigou bem. A hora que o Max passou o Sainz, ele foi embora. Daí ele estava andando sozinho, praticamente na pista. E a gente viu o quanto que o carro era superior, que mesmo Monza, no cenário que foi esse fim de semana, não era das pistas mais fáceis de ultrapassar. O Pérez largou lá de trás, veio vindo devagarzinho, diga-se de passagem, fez uma ótima corrida, passou todo mundo e acabou confortavelmente terminando em segundo. Então, o Max só não passou antes também, porque ele estava muito pleno ali. Estava só esperando a Ferrari usar o pneu traseiro. Tava só esperando o Sainz se matar na frente, porque também não adianta também passar e o Sainz ficar na bota dele e tentar passar de volta. Então ele falou, se não tiver ninguém atrás, deixa ele se matar, deixa ele acabar com o pneu, porque quando eu passar, ele vai recarregar o carro bastante, quando ele passar, pum, eu já vou abrir aquele 1 segundo pra não abrir o DRS dele e vou embora, entendeu? Mas eu acho que o Sainz que ele acabou passando o Sainz... Abriu 1 segundo na próxima volta. Isso. Mas ele acabou passando o Sainz na saída da chicane. Ele já colocou o bico, daí lá na curva grande, o carro dele estava mais embalado, foi indo, ele não teve que fazer absolutamente nada. A hora que ele chegou na segunda chicane, ele estava lado a lado por dentro, esquece. Foi a primeira travadinha que deu o Sainz. No final da reta, isso, na primeira, no final da reta, quando ele estava entrando lá na primeira chicane, daí ele perdeu a linha ideal lá da chicane, o Max acabou fazendo a linha ideal por trás dele, saiu muito mais rápido e passou. Não é que o Max teve que frear 30 metros depois que o Sainz, no final da reta, vinha com o carro atravessado e daí finalmente conseguiu passar ele. Foi tranquilo a ultrapassagem dele. Mas eu achei que o Sainz fez uma corridaça. Não, fez. Aliás, um fim de semana, talvez o melhor fim de semana dele na Fórmula 1. Com certeza. Com certeza. A classificação dele foi muito boa. Também acho. Na corrida também, ele sabe, ele tentou, ele até abusou mais do carro que ele devia, por isso que também o Leclerc chegou depois nele, porque ele esquentou muito o pneu dele, perdeu um pouco de rendimento, o Leclerc teve chance de chegar, entendeu? Então, ele soube administrar isso, né? Ele falou, beleza, eu vou ter que dar uma apertada no pace aqui agora, mas no long run, né? Mais pra frente pode ser pior, né? Meu pneu vai durar menos. Mas ele tentou de tudo pra tentar liderar o máximo de voltas, pra ver se o Max ficava atrás, mas... Enfim, então ele... E aí, depois disso, voltou atrás, ainda conseguiu segurar o Leclerc. Então, realmente, muito melhor do que eu esperava de performance dele. Não, o melhor fim de semana dele e sempre segurando gente com o DRS atrás dele, né? Acho que de 51 voltas ele ficou umas 46 com alguém de DRS aberto atrás. Exatamente. Então, quantas vezes ele não teve que frear no meio da pista, no final da reta? Muitas vezes. E não errou nenhuma vez. Bloqueou um pouquinho aqui ou ali, mas não errou de passar reto na chicane, por exemplo, como vários outros pilotos fizeram. Aliás, uma coisa que eu achei bacana, inclusive você pode comentar no vídeo, claro, também todas essas discussões que nós falamos, os dois pilotos funcionam ou não, mas eu vi muita gente nas redes sociais comentando do Leclerc, o Leclerc foi um safado, o Leclerc quis dar uma de João sem graça, deixou o cara lá gastar o carro e no final chegar. Cara, estratégia, exatamente, eu achei que foi uma estratégia do Leclerc de não, peraí, beleza, eu tô fazendo a minha leitura de prova, se o cara tá se matando eu vou poupar o meu carro. Ele acho que ele já imaginou que a gente não vai conseguir ganhar da Red Bull, que muita gente falou, podiam tentar fazer uma coisa pra ganhar da Red Bull, forçar pro Max, isso aqui, mas acho que eles acharam que não iam ganhar. E o cara pensou, vou pensar no meu pódio, não no do outro. Óbvio. Eu achei que a postura do Leclerc foi normal. E ele de Ferrari pra ficar no pódio seria tudo, né? Eu acho que ele não teria tentado tanto igual ele tentou se não fosse Monza. Qualquer outra pista ele ia falar, beleza, tô em quarto aqui, não vou. Mas até a última volta ele tentou fazer umas... Com a ordem de equipe, né? De, segurem o resultado e o cara segura o Katsu. Foi lá e tentou passar. Porque Ferrari, pódio em Monza, deve ser um negócio maluco, né? Tão maluco que roubaram o relógio do Sainz no hotel. Agora? Ele chegou no hotel, depois da com a galera. Com a galera, não sei o quê. Aí tinha uns caras lá e abraçaram ele, aí roubaram o relógio dele. É porque como é que chama? A banda, a fita deles é elástica. Ah, tá. Então, cara, é só puxar que sai, entendeu? Só que o pior, aí saiu todo o staff do Sainz atrás dos ladrões. Saíram a pé correndo, então eram 2 ladrões que pegaram lá, 2 ou 3. Então saiu o Sainz... Mas pegaram? Pegaram os caras,
Pegaram o relógio. Pegaram o relógio de volta e entregaram os caras pra polícia lá. Caraca, polícia. O Sainz fez pole, pódio, pegou ladrão. Que fim de semana do Sainz, espetacular. É um relógio de R$1 milhão, né? É, 1,5 milhão. É. E o Leclerc, já é a segunda vez que um piloto da Ferrari vai atrás de bandido. O Leclerc também, né, ano passado foi roubado. Sim, mas foi em Paris, eu acho. E o Norris na final da Eurocopa também. Coincidentemente, a mesma marca de relógio. Não sabia que era só tirar. Porque para usar com carro é mais fácil. É a mesma banda que o Nadal usa também no tênis. Que também perdeu uma vez no hotel o relógio. Porque esse relógio vale muito. Esse relógio. Inclusive, o modelo do Nadal, o modelo é chama da Richard Mille, o Alexander Zverev, que é um tenista que é homenagem a ele, o modelo. Se fosse o do Christian, não roubava, né? Não esse que ele tá usando. Não, o modelo é de bolso, né? O do Chris. Aquele que ele... Não, os que ele ganhou. O bacanudo de Daytona. Não dava pra pegar esse daí. Falando de duelos, eu acho que talvez algum outro destaque da prova, e que também gerou um burburinho, foi o primeiro risca-faca entre Norris e Piastri, que eles tiveram na saída de box, que o André Stella da McLaren ficou bravo. Pô, isso não pode acontecer. Imagina os dois se achando. Primeiro encontrão ali. Os pilotos falaram que tudo ok, mas o que vocês acharam disso? Tem que deixar. Eu acho que ainda mais um piloto novo igual o Piastri, né? A equipe quer ver o que ele tem dentro dele, né? O que você tem de performance aí? Então ele tá se sentindo cada vez mais confortável, mostrando mais velocidade. E ele tá melhorando. É um piloto que tá andando bem. E ele, com certeza, como a gente falou desde o começo, é um cara que tem futuro na Fórmula 1. Com certeza. O outro, sem querer mudar de assunto muito cedo ou não, mas o Liam Lawson largou uma posição só atrás do Tsunoda. Sim. Que coitado, nem correu. Classificou 1,5 décimo atrás dele, né? Então, assim, mandou muito bem na classificação. Não tem pouquíssima experiência com carro. Então, ele tendo mais um final de semana bom, se o Ricciardo não voltar, dependendo se ele vai voltar daqui a uma ou duas corridas, olha, eu acho que ele tá perto, talvez, de botar o nome dele pro ano que vem na AlphaTauri. Eu achei que ele fosse terminar nos pontos. Também. Eu também achei. Eu achei que ele fosse beliscar 1º, nono. Sinceramente, eu achei. Eu fiquei acompanhando a prova na câmera on-board dele. Tá. Eu uso um programinha, aliás, uma dica pra você em casa, chama Multiviewer. Eu vejo no computador, no F1 TV, você consegue, em 2 telas, ver um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu fiquei vendo, alguma das câmeras on-board era do Lawson. E realmente foi, tipo, ele e o Bottas, no final o Bottas com um carro melhor ali, por causa de pneu e estratégia, conseguiu passar. Mas eu também achei que ele ia conseguir um pontinho, o Lawson. Aí, ó. Hashtag fica a dica. Pô, é legal esse Multiviewer, viu? Meu computador parece que vai decolar, que ele fica aquele... Mas dá pra... Põe um fonezinho, dá pra ver bastante coisa legal da Fórmula 1. Algum outro destaque? Teve a Mercedes ali com 5º e 6º lugar e os 2 pilotos punidos no fim de semana por toques ali com... O George foi 5º, deu aquele... Cortou a chicane ali na briga com o Ocon, e o Hamilton foi 6º, depois também um toquinho com o Piastri lá na posição. Só a única observação do Hamilton, ele deu uma reclamadinha, deu uma chiadinha lá no rádio, né, que tinha errado lá na estratégia dele, mas sinceramente eu achei que ele fez uma corrida muito boa, o Hamilton. Ok, o Russell estava melhor que ele na classificação. Só que se você tivesse colocado o Russell para largar do lado, tivesse colocado o Hamilton para largar do lado do Russell, eu acho que os dois iam vir batendo roda a corrida inteira. E eu achei realmente o Hamilton fez uma corrida boa, fez uma corrida de recuperação. E de novo, passar em Monza, a gente estava percebendo que não estava sendo fácil. Você está andando atrás do outro carro, você está consumindo mais pneu do que o outro carro, então para mim eu achei que ele fez uma corrida boa. O grande ponto de interrogação, saindo um pouco agora fora da Mercedes, é a Williams. E eu até vou jogar uma pergunta aí para vocês. Será que se o Albon tivesse um Liam Lawson do lado dele ou um Piastri do lado dele, será que ele estaria na mesma evidência que ele está agora, né? Porque estão comparando ele contra um piloto bom, porém fraco, né? O Albon... Bom e fraco não entra na mesma sentença, né? Não, tá bom, vai. É um piloto novo que não conseguiu se aproveitar ainda, não conseguiu se sentir confortável no carro, vai.
Tudo bem, mas o que eu quis dizer como piloto bom é alguém que sabe guiar um carro de Fórmula 1, indiscutivelmente ele sabe guiar um carro de Fórmula 1, só que ele até agora ele não demonstrou nada de especial. A gente já falou sobre esse negócio de estar no lugar certo na hora certa, né? O Albon tá sendo cotado por todo mundo, mas não tem um companheiro de equipe. Então, justamente, o meu ponto aqui é, será que o carro não é melhor do que tá aparecendo? Será que se tivesse um piloto à altura do Albon, ou talvez um pouco melhor que o Albon, a Williams não estaria fazendo mais? Com certeza estaria. Sim, estaria os dois carros na frente. A gente pega o ano passado. A gente criticou um pouco que o Nick De Vries não fez nada demais esse ano. Ano passado, que ele fez aquela uma prova em Monza, na Williams, ele ficou nos pontos. Primeira prova dele, mal tinha andado no carro, classificou ok e ficou em nono. Décimo. Nono na corrida. O que ele fez esse ano? Nada demais, coitado. Até perdeu o emprego dele. Acho que foi prematura essa decisão. Acho que foi, mas é um cara que não destacou desde o começo, igual um Piastri. Liam Lawson não dá pra falar ainda. Então, assim, com certeza, a Fórmula 1 tem muito disso. Em vários casos, né? De você... Seu resultado depende muito de quem é seu companheiro de equipe, né? Então... Que isso daí volta ao início do programa, quando a gente começou a discutir piloto A e piloto B. Eu acho que se a Williams agora tivesse dois pilotos que nem o Albon, não só a Williams estaria melhor, como o Albon provavelmente estaria melhor também. Mas eu falei pra você, qualquer equipe média pra baixo tem que ter os dois melhores possíveis pilotos. De ponta é outra coisa, mas vamos voltar nesse assunto, não. Finalmente a gente discordou, então. Mas, vou fazer um levantamento no programa da semana que vem pra gente discutir esse assunto de mercado de pilotos também, que eu acho que tem muito assunto pra gente discutir aqui em um programa que vai ser entre corridas, então eu vou fazer um levantamento bacana pra semana que vem, se vocês estiverem ansiosos, aquele likezinho no vídeo, também os comentários aqui sobre essa questão de companheiros de equipe, porque... Sei lá, vou fazer um levantamento, vocês vão, acho que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem também aqui. Se gostar, se inscreva no canal, ative a notificação e compartilha com a turma da velocidade. Algum outro assunto de Fórmula 1 desse fim de semana? Ou podemos ir para... Vamos, próximo. Já momento passou muito tempo. Brasil em ação, Monza. Christian, eu sei que o Christian sempre tem um assunto que ele guarda pro final. Fórmula 2 e Fórmula 3, né? Agora? Vamos ver se o Christian tá pensando aqui. Quer mais uma coisa, Cris? Não, acho que Monza foi... Fórmula 1 foi. Acho que a gente praticamente cobriu tudo. Falamos do álbum, até das árvores a gente falou, até das né? árvores, Então. as árvores que somos nós. Hoje estão afim de pegar no meu pé, hein? Mas tudo bem. Bom, para quem assistiu a corrida de Monza, então, preste atenção na corrida desse ano e preste atenção na corrida do ano passado, de outros anos, que vocês vão ver uma diferença muito grande. Vai, ponto. Vai, continua. Seguindo pelas pistas, título brasileiro na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto, que já veio aqui no Pelas Pistas, tem um episódio do Bortoleto, inclusive você pode acompanhar ali, pesquisando no colocar depois aqui na descrição do vídeo, a gente coloca mais uma vez a entrevista completa com o Bortoleto. Bortoleto campeão já na sexta-feira, na tomada de tempo, o Paul Aron não conseguiu a pole position e se despediu muito bem da Fórmula 3 com mais um pódio, um segundo lugar, um quinto na outra prova. Atuações seguras do piloto que agora vai para a Fórmula 2. Sobrou no ano o Bortoleto, Cris? Sobrou no ano, Thiago. Eu acho que quando ele veio aqui no programa, a gente já sabia que praticamente era impossível ele perder esse campeonato. Ou seja, como você mesmo acabou de comentar, ele foi campeão na classificação, né? Ele nem precisou largar. Então, fez uma temporada fantástica e definitivamente está pronto para enfrentar todos os desafios da Fórmula 2, as pressões da Fórmula 2. E é um funil, né? Vai cada vez ficando mais estreito. Ele passando agora pelo próximo estágio, que é a Fórmula 2. A gente espera que ele passe pela Fórmula 2 com sucesso, daí com certeza ele tá com o pé dentro da Fórmula 1. Foram 18 corridas no ano, ele não pontuou em 3, então conseguiu realmente fazer um trabalho muito bem feito ali, com 2 vitórias e vários pódios na categoria, então foi realmente um desempenho inquestionável. Essas categorias de base, né, como a gente tá aprendendo, conhecendo as pistas e evoluindo, né, como piloto, a nossa margem de erro é maior, né? Você não pode comparar muito
os resultados de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2 e com Fórmula 1 que o cara tá sempre constante ali, não erra isso, aquilo. Quando você é novo, você tá aprendendo pista nova, você tá conhecendo, Monza, por exemplo, na seção que tem muita árvore, demora mais para secar. São coisas que, com os anos, você vai entendendo, vai sabendo as características de cada pista, de cada coisa. Então, você vê os erros que a gente cometeu, né, nessas categorias de base são, geralmente, tem mais erros, né? Ou erro de classificação, ou na corrida, um pit stop, uma rodada. Aí você pega o próprio Hamilton, lembro na GP2, no final de semana da Hungria, que eu ganhei as 2 corridas, o final de semana dele acabou praticamente porque ele rodou na tomada na primeira volta, não conseguiu ligar o carro, teve que largar de último. Mas isso acontece. Então, quando você consegue minimizar esses erros igual ele fez esse ano, mostra muita maturidade e, enfim, mostra que ele tá realmente indo muito bem, entendeu? Eu acho que, como o Chris falou, agora, né, você pega carros mais rápidos, pilotos melhores, na última categoria antes da Fórmula 1, então vai ser muito importante ele continuar com essa cabeça boa, com esse embalo que ele tá, pra, enfim, se Deus quiser, daqui a uns anos ele tá na Fórmula 1. E você chama a atenção em relação aos erros, misturando aqui Fórmula 3 com Fórmula 2, o pessoal da Fórmula 2 tá errando muito esse ano. Você pega, assim, vários acidentes com os líderes do campeonato nas últimas provas, o Vest abandonando, praticamente nas últimas 4 corridas. Spa, foi 3. Ele que... Foi Spa, rodou, bateu também nessa última prova. E a prova de Spa, ele rodou na volta de apresentação. Tá? Então, de novo, eu acho que é um pouco... É complicado você julgar, né, esses pilotos por esses erros. Quando o cara tem muita velocidade, já fez várias provas boas, igual esse Vest aí, por exemplo, não dá pra julgar ele por causa desses erros, porque, né, o próprio Hamilton, ele já cometeu esses erros quando estava nessas categorias de base. Então é normal. Ainda mais nesse formato Fórmula 2, Fórmula 3, junto com a Fórmula 1, que você tem meia hora de treino, meia hora de classificação, e assim, então você praticamente não tem tempo. É diferente você pega é difícil comparar a Fórmula 4 com isso, mas você pega a Fórmula 4 no Brasil, né? Pra quem assiste, quem já passa o final, eles treinam, tem uma hora de treino, aí depois tem outro treino, aí depois classificação, a pista não muda tanto. Lá não, você tá no holofote do... E depois aqui tem 14 carros, né? Desculpa te interromper. Tudo bem, mas tipo assim, lá você tá no holofote da Fórmula 1. Você sai nos box, tem o pessoal da Ferrari te olhando quando você tá passando, e aí você tem aquela meia hora. Você saiu da pista, pegou uma brita, alguma coisa, o carro atolou, acabou sua sessão, entendeu? Então, tem diversas coisas que você fica com o coração mais no pescoço aqui, frio na barriga, não é fácil. Então, eu acho que não tô falando que fazer esses erros são normais, mas eu acho que acontece com todo mundo, né? Você vai adquirindo experiência. O importante é você ter experiência, você ter velocidade e você conseguir emplacar essas vitórias, esses pódios, essas constâncias de pontos que por exemplo, o Bortoleto fez, né? Eu espero que isso continue, né? Vai continuar, né? Na verdade, o que eu espero dele não, para a sorte dele, que ele escolha a equipe certa para a Fórmula 2 ano que vem, que faz uma diferença tremenda, né? A gente viu, por exemplo, o Enzo na Fórmula 2 esse ano não encaixou do jeito que ele achou que todo mundo achou que ia encaixar, né? Ele se encaixou muito melhor com a equipe anterior dele do que essa que ele tá agora. Então, acho que o que a gente tá esperando aqui agora é que o Bortoleto, eu não sei qual equipe que ele vai entrar o ano que vem na Fórmula 2, mas que seja uma que ele se sinta confortável, que esteja num momento bom. Com certeza ele deve ter a escolha de poder ir em uma das tops, porque ele foi campeão da categoria, né? O que se fala é que ele vai pra Arte Grand Prix, que é a equipe hoje do Theo Pucher, que é o líder da Fórmula 2. Então, ele deve pegar o carro campeão junto com o Vitor Martins. Bacana. Deve ser o Vitor Martins é um cara muito bom. Sim. Que é o ano rookie dele, que tá ali entre os 5 do campeonato, eu acho, né? Quinto e sexto, eu acho que ele tá. Então ele vai pegar um cara bom, então ele vai poder aprender bastante com ele. E a Arte Grand Prix, ela sempre foi muito bom em escolher os pilotos certos. Entendeu? Então, se ela tá apostando no Bortoleto, é porque realmente ela viu alguma coisa diferenciada nele. Inclusive, pra gente ficar de olho num outro piloto que não tá nesse radar de Fórmula 3, que é o...
É o Antonelli, exatamente. O Andrea Kimi Antonelli, que é um piloto que está disputando provas de Fórmula 4, 2 campeonatos de Fórmula 4 e a Fórmula 3 regional. Que inclusive vai pular a Fórmula 3 e vai direto para a Fórmula 2. E vai para Prema. Ele é um piloto Mercedes, inclusive já tem aquela hype de que ele pode ser o substituto do Hamilton daqui a 2 anos, quando... Ele é italiano? Puta, agora você me pegou. Qual o nome? Andrea Kimi Antonelli. Suíço, italiano... Eu peguei todos os dados dele, esqueci de pegar a nacionalidade. Burro. Deixa eu ver aqui. Andrea Kimi Antonelli. É um italiano. Italiano. Vamos nessa. Italiano aqui. Então, esse é o cara pra gente ficar de olho. O Andrea Kimi Antonelli nessa briga com o Bortoleto no ano que vem. Vai ser interessante ali. Realmente, o Bortoleto deve ir pra Arte Grand Prix. Esse piloto na Prema, que é uma equipe forte também. Então, aí o destaque. De Fórmula 3 ainda, o Caio Collet terminou a temporada no 9º lugar. Foi 4º na última corrida. Teve uma vitória e 3 terceiros lugares. E aí tem aquela dúvida agora o que ele vai fazer no ano que vem. Você comentou, né, que tinha um burburinho. Eu tinha achado, o pessoal tinha comentado que ele vinha pra estocar, mas os últimos relatos seus, né, que ele ficava na Europa. Eu ouvi um zoom que ele pode fazer o salto pra Fórmula 2. Vamos ver. Tomara que ele possa seguir também ali com o Bortoleto, com o Enzo e com o Enzo fica na 2? Eu imagino que sim, né? Você sabe de alguma coisa? Não tô sabendo de nada. Eu também não tô sabendo de nada, mas eu imagino que sim. Afinal de contas, ele, como qualquer outro piloto que tá dentro da Fórmula 2, eles estão tentando chegar na Fórmula 1. Então, eu acho que jogar a toalha Mas jogar a toalha, né? Vai depender de patrocínio, Bom, né? vai depender de patrocínio. Mas então, eu imagino que sim. Porque senão, se ele sair da Fórmula 2, aí com certeza a carreira dele vai tomar outro rumo. Que também não tem problema nenhum. Só que vai tomar outro rumo. Porque você vai perder o bonde. Você não vai conseguir voltar para a Fórmula 1. Ok, pode até conseguir voltar, mas é muito difícil. E daí fazer toda aquela... montar tudo aquilo de novo para poder entrar na Fórmula 1. E mesmo porque ele tá indo para a 3ª temporada dele na Fórmula 2, né? Ele fez metade uma partezinha, umas provas num ano, até sofrer aquele acidente forte na Arábia Saudita. Aí ele fez o ano passado completo. 2 completas. E 2 completas, indo pra 3ª completa. Ele tá indo pra 3ª completa dele. Já emendando com a Fórmula 2 aqui, tivemos as provas do fim de semana. O Vest, que eu falei, venceu a primeira com o Vitor Martins, segundo o Verschoor em terceiro. Na segunda, Berman, Iwasa e o Pocher. Só que o Vest não pontuou. Acabou sofrendo um toque, não pontuou na prova principal. O Pocher é líder com 191 pontos. O Vest é o segundo com 166. E o Iwasa é o terceiro com 152, restando mais uma etapa em Abu Dhabi. Então, o Pocher perto do título. O que aconteceu com o Vest saindo da segunda chicane? Ele claramente saiu mais embalado do que o carro da frente. O carro da frente foi carregando ele até no momento que ele chegou do lado da grama. De novo, é fácil falar porque você está do lado de fora, só que aquilo foi um erro, na minha opinião, de falta de experiência, porque ele não estava do lado, ele estava com o biquinho dele meio que na roda traseira do carro da frente. O carro da frente errou, indiscutivelmente, porque ele já saiu mais embalado, colocou por dentro, ele ia passar ele na primeira de lesmo, então logo depois, na primeira à direita, ele ia conseguir passar ele, só que ele deveria ter tirado o pé. O que aconteceu? Ele entrou na grama, a hora que ele entrou na grama, o carro entrou de lado, ele acabou rodando, batendo, ele meio que, do jeito que eu enxerguei, ele se tirou da prova, sendo que ele tinha um carro bom o suficiente, porque o companheiro de equipe dele ganhou a corrida, ele poderia ter vencido a corrida e ter tido um fim de semana ótimo e tá muito mais próximo do líder do campeonato. Agora dificultou para ele. O Enzo teve um 15º e um quarto. Mas de novo classificou mal. Aliás, a classificação da Fórmula 2 é uma zona, hein? Não, aquilo é uma patifaria, aquilo é uma vergonha. Não, todo mundo antes da parabólica... parado. Não, literalmente parado. Metade não abriu a volta. É uma vergonha. Não, teve gente que não conseguiu abrir a volta por causa da bandeira quadriculada. Eles esperaram tanto, foram esperando, que não conseguiram abrir a volta. E a hora que partiu, todo mundo partiu junto, aí virou corrida. Porque um passava o outro e ninguém melhorou. Eu não sei porque que a FIA não fez aquilo que a gente... Então, eles fizeram na Fórmula 1 aquilo que você comentou de... Tempo mínimo. Tempo mínimo, Inclusive deu um rolo que a Ferrari não respeitou, mas manteve distância. Mas não tem que ser tempo mínimo, tem que ser o último setor. É o último setor só o problema, entendeu? Não precisa ser o tempo de volta, porque o tempo de volta é uma coisa meio relativa.
Depende se você quer tirar um pouco o pé, que tem alguém, mas o último setor que vem pra linha de chegada, pra abrir a volta, geralmente pra abrir a volta, né, que dá essa confusão. Você tem que fazer ele um percentual X do tempo mais rápido, entendeu? Então, eu vejo simples de resolver, como foi feito no nosso caso lá das Lamborghinis, eu acho. A gente teve esse problema. Então, cara, não sei por que eles não fazem isso. Na Fórmula 1, você tem pilotos experientes, talvez você não precise fazer isso tanto. O que você precisa fazer é pra garotada, que estão ali começando, entendeu? Se você vai fazer pro pessoal experiente... Na 1 já teve um rolo em Monza também, uns anos atrás. Não, já teve. Mesma Por isso coisa. que fizeram isso. Agora, se você vai aplicar isso pra uma categoria que tem pilotos os mais experientes do mundo, uma molecada nova que tá começando agora, que você precisa mais ainda colocar aí umas barreiras pra eles não causar esse tipo de problema, entendeu? Não faz sentido porque eles não fizeram com a molecada também. Hashtag volta única. Quem gostou, coloca o like no vídeo aqui. Coloca também hashtag Team volta única na classificação, que eu acho mais legal. Até meio ridículo, né? Porque você sai da parabólica, você tem 2 carros lá na sua frente, você falou, nossa, eu vou dar a volta do século aqui. Só que chega na primeira chicane, o carro da frente erra, pronto, acabou. Aqueles 2 décimos, 3 décimos que você ganhou na reta, você perdeu 1 segundo. Sim, e aí? É isso aí. Inconformado, Fittipaldi. Também. Não, eu achei... A hora que eu vi aquilo na televisão... Eu tô dando risada também. Exatamente, eu fiquei dando risada. Eu falei, meu Deus, não é possível que ninguém... Aprendeu. Inclusive, acho que teve um piloto... Que conseguiu fazer uma baita volta que conseguiu melhorar do tempo dele do primeiro jogo de pneu. Eu não lembro quem foi. Acho que foi o Bochung. Então, mas ele resolveu sair sozinho, sem vácuo nenhum. Ele falou, quer saber, dane-se todo mundo. Eu vou embora e consigo melhorar o tempo do começo da sessão. Tá aí. Mais uma vez, então, parabéns ao Gabriel Bortoleto. Quero saber também a opinião de vocês aí, se a Arte Grand Prix é uma boa equipe para ele, quais as expectativas para vocês sobre o Gabriel Bortoleto. A gente sai da Europa e vamos para o nosso Momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, vamos dar sequência ao nosso desafio de capacetes. Vamos agora revelar quem são os 4 pilotos que tanto o Nelsinho quanto o Christian trouxeram aqui. Aliás, se você curtiu o desafio de capacetes, coloque nos comentários aqui, também dê sugestões de outros itens que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no nosso programa. Beleza? Vou começar com o Nelsinho que tá fazendo carinho no capacete dele aqui do... Primeiro capacete... Esse era mais fácil de acertar, vai. Esse era modo easy, vai, Nelsinho. Esse aqui é do irmão de um outro piloto de Fórmula 1, multicampeão, só muda as cores. Então esse aqui é o do Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, que legal esse. Da época da Williams. Na verdade, nunca tinha parado pra pensar que realmente troca as cores dos dois. Só as cores. Que era... O dele era do Schumacher. O final era todo vermelho, né? Todo vermelho, mas no início essa parte era branca. Isso. E mais azul ali, legal. Esse do Ralf Schumacher aqui, capacete na época da Williams. Christian era mais modo hard ali, os capacetes do Christian, hein? Esse era hardzão. E é legal que, um parênteses, esse eu confundi com outro que vai aparecer ali na primeira vez. Esse daqui... Fala? Fala, agora é pra falar. Esse aqui dividiu o carro comigo lá nos Estados Unidos. Era o carro patrocinado pela Crown Royal. Inclusive, quem arrumou esse patrocínio para a equipe do Shiver, acredite se quiser, foi o Zac Brown. Olha só! O Zac Brown, ele tinha uma companhia de captar patrocinadores e repassar os mesmos para as equipes. E ele que fechou esse patrocinador da Crown Royal e acabou dando lá para o Shiver. Bom, mas... Uma bebida, né? Isso, exatamente. E daí, esse piloto, esse capacete aqui, é do Uwe Orsi. Muito respeito por ele, acelera pra caramba, correu um pouco fora do Brasil, é uma pena que ele não teve uma carreira fora do Brasil. Eu acho que se ele tivesse dado continuidade, é claro que por um motivo ou outro, geralmente acaba sendo um problema financeiro, ele acabou não podendo dar continuidade, mas daí correu aqui no Brasil, correu do Stock Car, teve sucesso aqui no Brasil do Stock, ganhou corrida, tudo, chegou até a disputar, eu acho que um título, nunca foi campeão, mas chegou ao próximo de um dos títulos e, rapaz, acelera, ele sabe das coisas. Como vocês foram nessa prova, você lembra? Essa prova foi até engraçada.
Eu fiz meu último stint, eu tinha combinado com o Ed que eu tinha que ir para Alemã. Foi essa a prova? Foi essa a prova de alemã, exatamente. Eu tinha que ir para Alemã, foi minha primeira alemã, que você também estava correndo lá. Só que como a gente nunca tinha corrido, a gente era obrigado a fazer as 8 voltas, 10 voltas que você tem que fazer na semana anterior. Só que para eu conseguir pegar o voo, tinha um policial me esperando em Watkins Glen. Daí, assim que eu desci do carro, eu saí correndo, coloquei minha calça jeans, camiseta, ele já estava me esperando, ele me levou da pista, do circuito, até lá no aeroporto, sei lá, em 15 minutos, foi mandando ver, classificando, com sirene ligada, com tudo. Cheguei lá, um avião esperando para me levar lá para JFK. Cheguei em JFK, consegui embarcar lá no voo lá da Air France. Daí, no voo da Air France, quando eu cheguei em Paris, no dia seguinte, tinha helicóptero esperando para ir para a Alemanha. Exatamente. Não, senão eu não ia conseguir chegar a tempo. Sim. E não ia poder dar, sei lá, 10 voltas que você tem que dar. Ou seja, uma frescura do pessoal francês lá da ACO, tudo. Mas o Loeb já teve que fazer isso também. Na mesma pegada, chegou de helicóptero. Ok, mas eu acho absurdo. Não é que eu nunca corri de carro na minha vida, não é que o Loeb, tudo bem, o Loeb tem mais experiência na terra, mas também já correu. Eu acho que tem que ter um certo discernimento aí, de repente, para quem nunca correu em nenhuma corrida longa, para quem nunca correu neurose. Eu não sei o que é, mas eu acho que eles passaram do ponto aí um pouquinho. E o Hoover fez o último stint. E daí a gente estava em segundo e terceiro e ele disputando com o Patrick Long, acabou se enroscando lá na primeira chicane. E daí quando eu cheguei... Não... Quando eu tava decolando de Elmira, que fica perto lá de Watkins Glen, meu celular tocou. Era o team manager lá da equipe avisando, o Hoover acabou de se enroscar com o Patrick Long. Mas a gente teria terminado aquela corrida em segundo ou terceiro. Boa, então Hoover Orsi foi o segundo capacete. Esse é o do Bom Vivan, né, Nelson? Esse aí é o que você falou que tá... Muito Bom Vivan. Se você estiver assistindo, você deve estar na praia, ou você tá numa pista de kart andando com seu filho. Mas tá aqui o do Henrique Bernoldi, um piloto da Fórmula 1, primeiro piloto da Red Bull da Fórmula 1, eu acho, né? Sim. Então... Foi quando eles começaram, foi quando a Red Bull entrou, né? Foi o primeiro ano deles. Arrows. Esse aqui é o carro da Arrows, né? Ele já tinha uns patrocínios na Sauber. Quem que andava pontuais com ele? Era o Verstappen que andava com ele? Ele andou... Não, o Frentzen. Nessa época mesmo, Verstappen, talvez. Teve aquela prova de Mônaco, inclusive, que ele ficou segurando trocentas voltas o Coulter, que o Coulter ficou... O Ron Dennis ficou desesperado. Então, o Ron Dennis, eu ia falar. O Ron Dennis não ficou muito contente com ele. Mas, Henrique, se tiver na praia alguma coisa, dá um alô pra gente aí. Não quero atrapalhar suas férias. Tá aqui seu capacete com a gente, tá? É isso. E o outro do Christian, esse aqui era nível hardcore também, não era tão fácil. Esse aqui eu não ia acertar nunca. Bom, tem a dica, né, por causa dessa... verdade. Aqui, mas o Moreno correu de Vision. Mas claramente não é o capacete do Moreno. Sim, mas aqui é o patrocinador. A câmera tá pra lá, tá? Aqui? Não, aquela ali, ó. É aquela lá. Isso, o Copa ali. Eu tava mostrando pra lá. Então, vamos colocar o capacete do Vitor. Esse daqui é do Vitor, tá? Esse daqui é do Vitor, a gente coloca aqui. Esse daqui é do piloto espanhol de Barcelona, Oriol Sérvia. No Brasil conhecido como Cerviar, às vezes. Bom, cerveja? Mas correu vários anos de Indy, inclusive foi companheiro de equipe do Cristiano da Mata. Boa. E hoje em dia, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando na Indy, entre outras coisas. O Max está de comissário desportivo, o Max Papis. E ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o... Qual que é o nome do piloto lá de Pace Car, lá da Fórmula 1? O Mailander. Mailander, exatamente. Ele é safety car? Safety car. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Mailander. Um comentário bem aleatório. Por exemplo, esse capacete aqui é da mesma época do seu ali, o que tá na parede ali, né? Da mesma época. Porque tem um detalhezinho a mais ali, o aero aqui. Então, isso daqui era pra o gurneyzinho que tinha, não sacudir nos ovais. Esse aqui? Esse gurneyzinho. Tá. Assim. Então, geralmente, o que acontecia? Um efeito que dava nos ovais, quando o carro estava muito rápido, chamado de lift. Então, parecia que o capacete ia sair da sua cabeça, né? Ia
acabava machucando seu pescoço. Então, você colocava esse elemento aqui em cima, né? Essa cantoneira aqui em cima, e daí o capacete em si dava uma aquietada. Então, isso daqui ajudava aerodinamicamente e essa parte aqui embaixo. Porque os capacetes normalmente não tem essa parte. Inclusive, a gente pode acompanhar aqui no capacete do Vitor também, tem essa parte aqui embaixo. Então, os dois trabalhando junto faziam ajudavam aerodinamicamente a sua cabeça a mexer bem menos dentro do carro. Tá aí, esse foi o nosso primeiro desafio de capacetes aqui no nosso Momento Pit Stop. Se vocês curtiram mais, coloquem aqui pra gente fazer mais. Vocês têm mais alguns pra trazer também? Se a gente for fazer uma segunda edição? Um dia a gente traz. Boa. Tem também? Você tem mais difícil ou mais fácil? Não, tem de tudo. Você não tem uns difíceis ou não? Eu derrubei? Não, quase, então né? tá bom. Então tá bom, vai. Ainda bem que a placa Não, tem uns difíceis, tem uns difíceis. Um dia a gente faz. Beleza. Então você traz os seus dois difíceis, eu trago os meus dois fáceis. Não, mas só se o pessoal gostar e comentar no Tá vídeo bom, aqui, então. se vocês curtiram ou não, se vocês Daí querem dando mais. like, Dando né? like Não, no tem vídeo. que ter 100 mil inscritos, aí a gente faz. Ô, louco, 100 mil. É. Vamos fazer uma meta de 50 mil. Não, 100. 100. 100. Tá bom. Tá bom, então depende de vocês aí compartilhar o nosso conteúdo pelas pistas. E esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop. E olha só, falamos de curiosidades sobre capacetes. Se vocês têm alguma dúvida, curiosidade, pergunta, não me esqueça do nosso novo quadro aqui, que já tá... Com quantas edições o Cris Responde, Christian? 12 edições de Cris Responde. Toda sexta-feira ali, você matando a curiosidade do pessoal, hein, Christian? Por que você nunca mandou pergunta pra mim? Acho que eu nem te sigo, pra falar a verdade. Ih, treta na tela. Então dá um following. Hã? É o Fitgram. Então. Tem que mudar o teu tweet agora, porque agora é X. Ó, se você me seguir, eu te sigo, Tá bom. tá? Vamos combinar? Agora virou princípio de redes sociais aqui, né? Segue de volta. Vai. Tem o Cris Responde toda sexta-feira. Nós temos também os nossos quadros com os carros que nós testamos já. Alguns por enquanto ainda. Vamos testar mais alguns carros. Tem Bastidores do Nelsinho também na Europa. Teve um vídeo seu lá em, acho que Algarve, se não me engano, da LMP2. Enfim, os conteúdos extras do Pelas Pistas, já que como tem ali o novo desafio dos 100 mil inscritos do canal, em breve seguiremos com outros vídeos. Falando de vídeos, falamos muitas de Fórmula Indy, de capacetes da Indy. Alex Palou matou o campeonato com uma prova de antecedência. O espanhol é bicampeão da Fórmula Indy. Não deu chance pra ninguém, ganhou a prova. Sobrou no ano. Que dizer? Não quis nem saber lá em Portland, né? Ele fez barba e cabelo. Nossa, lá, largou em quinto, ganhou largou em com... quinto, ganhou. Sobrando. Justamente para não ter dúvida nenhuma. Esquece. Então, sem dúvida nenhuma, fez um campeonato fantástico, guiou muito a temporada inteira. Eu ainda fico um pouco assim, porque aquela corrida de Indianápolis, se ele não tem aquele problema Nas no 500, box, né? nas 500, exatamente, ele estaria disputando com o Newgarden no final da corrida. E eu tô tentando pensar aonde foi que ele cometeu algum erro. Eu acho que dentro da pista ele praticamente não cometeu erro nenhum a temporada inteira. Agora, tudo que ele foi bem dentro da pista, fora da pista, ó, good luck pra ele, porque eu acho que ele vai passar por momentos bem tumultuados pela frente. Perguntar pro Nelson, como que é o Zac Brown? Olha, Porque a gente vai explicar depois o porquê do Zac Brown nessa história aqui, mas como que é o Zac Brown no dia a dia? só tive que lidar com ele em relacionamento, amizade, assim, um cara muito bacana, responde mensagem rápido, tá sempre, sabe, você dá um feedback do final de semana da corrida, alguma coisa, responde 2 segundos, é um cara bem atento, interessado em tudo. Agora, em termos de contratação, essa parte um pouco mais política, eu não posso dizer, eu não sei. Mas é um cara que, diferente de muitos outros, ele não tem ego, sabe? Independente de uma equipe de protótipo dele ou uma equipe de Fórmula 1, ele tá ali, tá vestindo a camisa, já teve em corrida, responde, quer saber. Enfim, pra mim, assim, cara bem esperto, político, né? Porque não é porque a gente só é uma equipe de protótipo que ele vai deixar de dar atenção, não. Ele
ele tá sempre bem presente em tudo que ele tá envolvido. A gente fala em relação ao Zac Brown, porque ele é o chefão da McLaren também na Fórmula Indy, e o Palou assinou um contrato com a Ganassi e com a McLaren. Na verdade, tem um rolo desde o ano passado que ele assinou com a McLaren para correr esse ano, aí a Ganassi não deixou, aí depois ele vai ficar na Ganassi, mas já tinha um contrato com a McLaren, e o Zac Brown vai entrar com um processo na Suprema Corte da Inglaterra contra o Palou, porque ele quer reaver o adiantamento que ele deu para o Palou pro contrato da McLaren e também os custos dos testes que ele acabou fazendo de Fórmula 1, porque ele seria um piloto de desenvolvimento McLaren, ele fez alguns testes, inclusive o Palou, de McLaren, uma ação que pode chegar perto de 20, 25 milhões de dólares ali. Então o Zac Brown tá indo para cima do Palou. Foi o que você falou, né, Cris? Na pista, um fenômeno, mas essa assessoria dele tá meio complicada. Inclusive, entrevistaram o Chip logo depois da corrida. Sim. E daí, eu até fiquei surpreso, né, com a pergunta. Perguntaram para ele, e a resposta, né? O ano que vem, o Palou vai estar guiando, tipo, uma dúvida, mas ele não tem contrato comigo, então, se eu fosse o Chip e tivesse tão confiante assim que o Palou estaria no meu carro, eu olharia pro repórter e viraria, mas que pergunta é essa, se ele tem contrato comigo? É óbvio que ele vai estar guiando aqui no meu carro. E ele não respondeu isso. Não, para um outro ele respondeu. Tá, mas... então, aquela que eu vi na televisão, ele não respondeu isso daí. Ele foi bem, não, ele vai, mas se o cara tem contrato, sem dúvida nenhuma que ele vai estar guiando pra você. Numa outra ele respondeu, não, ele vai correr na minha equipe ano que vem. Então ele cravou que porque o último zoom que eu ouvi também é que o Zac tá tentando interferir que ele não corra. Porque o cara vai tentar melar todo esse negócio. Ele vai tentar melar tudo, mas ele vai tentar dar um gancho lá no Palou. Não sei. Eu acho que a gente não sabe nos bastidores o que acontece, né? Se o Palou deu a palavra, o que ele assinou exatamente, o que foi dito. Porque realmente, um piloto, você quer investir no piloto, ele tá em outra equipe, aí você vai lá, beleza. Você tá recebendo 2, eu vou te pagar 5, eu vou investir em você para você treinar, para você fazer isso, para você ser um piloto de Fórmula 1/IndyCar. Aí o cara vira nos 45 do segundo tempo, desculpa, não vou poder, e te ignora e vai correr com outro, e ficou com o seu dinheiro que você investiu nele, que você deu adiantamento. A gente não sabe de detalhes de como funcionou, mas assim, eu não quero que as pessoas julguem também o Zac Brown porque tá processando um menino. Não é só porque o Zac Brown brincando, mas... Não é só porque ele foi campeão, quer dizer que ele é bonzinho. Eu também não conheço o Palou. Eu achei ele um puta piloto. Se eu tivesse no lugar dele, eu estaria querendo ir pra Fórmula 1 também. Agora, você tem que... né, não é só ser bem assessorado, não é só essa questão. Você também tem que ter boa índole de... Você deu sua palavra? É aquilo, entendeu? Lógico que tem situações que são complicadas, mas ele tá com a bola toda, ele ganhou 2 campeonatos, ele tá realmente, o Max da Indy, basicamente. Então, eu acho que assim, sabe, você deu sua palavra pra alguém, tem que honrar agora, entendeu? Então, mas de novo, eu não sei o que foi prometido, o que foi dito, o que não foi. A gente não sabe de detalhes, né, pra gente ficar julgando. É que a gente está ouvindo mais coisas negativas do Palou quero deixar bem claro, fora da pista, do que não ouvindo nada ou coisas positivas. Então, que ele tá fazendo uma quizumba bem grande lá. Inclusive, parece que o grupo de management dele, de Mônaco, né? Já zarpou. Eles caíram fora. Porque falou que o cara é xarope. Uma hora fala uma coisa pra você, daí fala outra pra você, outra pra mim, daí assina um pedaço de papel com você, assina outro com você. Mas a gente não sabe se é o pai dele que tá envolvido, não tá? Ele que toma as decisões, entendeu? Aí tem umas questões familiares que acontecem com muita gente, que eu não sei de detalhe porque eu não conheço. Talvez você conhece mais gente lá. Inclusive, já comentei várias vezes. Eu acho que fora das pistas ele tá sendo muito mal orientado. Sim. Se é que ele tá sendo orientado at all, né? De repente, ele não está sendo orientado, ponto. Ele tá fazendo as coisas da cabeça dele. Dentro das pistas não tem absolutamente nada pra falar dele. Porque dentro das pistas o cara realmente resolve. Ano passado, quando começou o primeiro furacão de contratos, que ele não tinha onde correr para 2023, o cara fez aquela atuação de Laguna Seca que foi a maior diferença da Fórmula Indy desde 2012, que chegou 30 segundos na frente do segundo colocado. Ou seja, dentro das pistas não tá afetando nada, que o cara também ganha a prova largando em quinto,
No ano já são 5 vitórias. Então, realmente, dentro da pista, o cara consegue baixar a viseira e esquecer qualquer problema que tem fora dela. Agora, que vai ter problema, vai. Que não vai ser tudo suave até a próxima temporada. Ou seja, ele tem que fazer mais uma corrida. Então, nesse domingo é a última corrida da Indy, em Laguna Seca. Então, vocês que acompanham, não esqueçam, né, de ligar lá na ESPN ou se não no Star Plus. Você viu como ele liga, né? Pra quem tá ouvindo no áudio, não viu aqui, mas ele tem aquela, tipo, seletor, lembra de virar aqui. Eu tava lembrando de uma coisa aqui, essas situações que você fica no meio que não saia justa. Eu não sei, mas aconteceu uma vez comigo, por isso que eu tava falando, quando você dá a sua palavra, não adianta. Na época que eu tava negociando eu tava querendo sair da Next TV, que era aquela equipe chinesa que eu ganhei o primeiro campeonato da Fórmula E. Eu tava querendo sair porque o carro realmente, infelizmente, tava horrível as últimas 2 temporadas, assim, andava em último. E aí, mas não foi no primeiro ano, claro. Não. O primeiro ano os carros eram todos iguais. E aí, esse primeiro ano, as equipes já estavam desenvolvendo o carro da próxima temporada. Só que a minha equipe só tinha dinheiro para tentar terminar aquela temporada. Mas não tinha nem para pensar em desenvolver um powertrain novo para a temporada 2. Só que como eu ganhei o campeonato com eles, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com vocês, se vocês igualarem o salário que as outras equipes estão oferecendo. Eles igualaram. Só que aí a temporada 2 e 3, o carro tava horrível, porque eles resolveram fazer um powertrain, né, um trem de forças, que era a suspensão traseira, câmbio e motor, é a única parte que a Fórmula E pode desenvolver, cada equipe, né, cada montadora. Eles resolveram desenvolver isso faltando 3 meses para completar a temporada. Então, assim, todo mundo da temporada 1 para 2 andaram para frente, né, desenvolveram uma coisa nova, o nosso andou para trás. Então, do carro original que a Fórmula E deu para todas as equipes, o nosso piorou na temporada 2. Enfim, resumindo, o carro era muito ruim na temporada. E eu fiquei muito frustrado, porque, eu podia estar numa equipe boa ganhando corrida e eu tô aqui andando em último porque resolvi ficar com eles. Beleza. Quando chegou no final da 3ª temporada, eu falei, meninos, não dá para ficar aqui. Eu vou ir pra uma outra equipe porque não dá mais pra ficar andando em último. Eu tô aqui, eu chego no final de semana desanimado, sabe? Não, a gente vai compensar financeiramente. Aí eu comecei a fazer cálculos, comecei a pensar, beleza. Uma outra equipe poderia ganhar um campeonato, daria pra ganhar X. Falei, tá bom, pra ficar aqui, eu quero receber tanto. Aí os caras, não, imagina. E cara, eu acho que posso ganhar o campeonato, como eu já ganhei. Se me der um carro de igual pra todo mundo, eu consigo ganhar o campeonato. Então, esse é o valor que daria pra ganhar. Se eu ganhasse o campeonato, mais o salário e o bônus, tudo dá isso aqui. Vocês querem me pagar isso aqui? Isso, aquilo, não dá. E aí eu falei, beleza, vocês não querem. Eu tava com outro contrato na minha frente, já de outra, que era na época da Jaguar. E aí eu liguei pra eles, falei com a Next TV, vocês querem ou não querem? Não, a gente não pode. Aí eu liguei pra Jaguar e falei, beleza, eu vou assinar um contrato, amanhã eu mando o contrato pra vocês. E aí, no outro dia, 7 da manhã, me liga o cara da Next TV. Não, beleza, a gente vai pagar o que você queria. Que era muito dinheiro. Pra época, pra Fórmula E, era uma coisa... Era salário de Fórmula 1, basicamente. E eu tive que falar não pra ele. Falei, cara, eu já dei minha palavra pra Jaguar. Não tinha assinado, não tinha mandado pra eles, mas eu já tinha dado minha palavra e pronto. Foi ruim pra mim, olhando pra trás? Foi, porque eu teria ganho muito mais dinheiro e era um contrato de 5 anos. Então eu ia ficar até a temporada 10. Mas fiz minha escolha e pronto. Você tem que viver com essas coisas. Então, você ficar mudando as coisas no meio do caminho, que é o complicado, entendeu? E aí você perde credibilidade com esses donos de equipe, isso, aquilo. Long term talvez possa ser pior pra ele. Eu acho que a palavra mais importante de tudo é você perde credibilidade. E uma vez que você perdeu a sua credibilidade no meio, que, diga-se de passagem, é um meio muito pequeno, né? Tanto Fórmula 1, Fórmula Indy, exatamente, todo mundo se conhece, sabe exatamente como você atua, e daí vão provavelmente até fazer um negócio com você, só que vão com um freio de mão puxado, né? Tem um lado positivo, claro, o cara tá debulhando, o cara tá ganhando de todo mundo, o cara tá sobrando. Beleza, quando o cara tá sobrando, tapinha nas costas, beleza, se tá legal. Se o resultado começa a não aparecer, tipo,
Eu acho que não vai ter uma compaixão, assim, tipo, não, puta, sei que é temporada, é fase. Não, primeira chance primeira que tiverem exato. de botar ele pro lado, porque eles não estão com alguma incerteza dele, vão fazer isso. Então não vão, porra, vamos cuidar dele, vamos tentar ajudar ele. Não vai ter isso. Eu acho que é mais por esse lado também aí. Da Fórmula Indy, com o Rosenqvist em segundo, Dixon em terceiro. Rosenqvist fez uma corrida boa. Muito boa, sólida, tá tentando salvar a carreira dele, já sabe que não fica na McLaren, não tem muita opção, né, que ele possa ir. O Grosjean também, de novo, bateu. Não, o Grosjean, não, tudo bem, bateu, mas dessa vez não foi culpa dele. Mas ele tá envolvido de novo num incidente, né? E já declarou que ele tá fora da Andretti. Que ele tá fora da Andretti. Ele mesmo declarou, tô fora da Andretti pro ano que vem. Vai ser difícil ele conseguir alguma coisa, né? Vai. Coisa boa, esquece. Talvez ele consiga com um salário muito pequeno, alguma coisa assim, né? Uma deal coin da vida. Ou salário até duvido. Eu acho que ele vai ter que arrumar uma grana para poder correr. Eu não acho que ele vai estar recebendo de uma deal coin. Ou se receber, vai receber muito pouco. Mas tudo aquilo que ele construiu e entrou lá na Andretti, e é óbvio que eles estavam tentando capitalizar em cima daquilo, né? Então ele já correu um ano, já tem um pouco de experiência. Vamos fazer o teste no final do ano, como é que você se sente lá no oval? Daí ele foi correr no oval lá em St. Louis pela primeira vez, foi tudo por água abaixo lá na Andretti. Então o Grosjean realmente fora, o Rosenqvist também fora, a Indy também vai ter uma dança das cadeiras interessante. E é uma loucura se você parar a pensar, né? Porque voltando alguns meses atrás, o Grosjean, quando foi para St. Pete, era o cara. Do mesmo jeito que o Palou terminou o ano sendo o cara, era o Grosjean. O Grosjean dominou praticamente todos os treinos. Eu não lembro se ele foi pole ou não foi. Ele chegou a ganhar a corrida já? Não, ele não ganhou, mas ele era o cara. Ele acabou batendo com o carro da Penske. McLaughlin, isso mesmo. E o McLaughlin, até hoje, tá lá. Às vezes ele não ganha a corrida, mas... É quinto no campeonato. Ele tá lá. O Grosjean simplesmente sumiu. Não. Se o Grosjean tivesse vencido em St. Pete, no Texas tivesse sido quinto, com 2 segundos lugares que teve na sequência, ele era líder do campeonato no mês de maio. Tipo, e hoje ele é 14º. E não era líder apertado. E não era líder apertado. Era líder sobrando. Ninguém tá falando de Palou. Porque o Palou demorou pra ganhar. O Palou ganhou a primeira de Indianápolis no começo de maio e depois ele engatou a sequência de vitória. Mas ele seria líder sobrando o Grosjean se não tivesse esses incidentes aí no caminho, mas não tem o CCC. No automobilismo, Christian, Laguna Seca, aquele circuito que você adora semana que vem, hein? Você já andou lá? Andei de Lamborghini. Nossa, é a pista mais overrated que existe na face da Terra. Não, se de Lamborghini ela já é semi-apertada, imagina no Indy. Não, ela é muito fraca. Muito fraca. Manchete de Christian Fittipaldi. Laguna Seca é muito fraca, é isso? Não, é uma pista técnica, uma pista difícil, mas come uma borracha igual Brasília. Lembra Brasília que comia de borracha? De lá, porque Brasília tinha muita reta e tal. Laguna é curva atrás de curva, atrás de curva, e é de subida e descida, mas come um pneu. Assim, classificação, se não acertar na primeira volta... Já era. A segunda... Nossa. Eu não sei quanto é de Lamborghini, mas deve ser o quê? Entre 3 a 5 décimos pior, no mínimo. Ah, mínimo. Então. E Lamborghini, talvez até consumo... Não sei, talvez... Isso vai depender muito do composto, da temperatura e tudo, mas é um carro que tem muita potência, é um carro pesado. Então, assim, moe o pneu. Agora, para ser justo com Laguna Seca... Uma das pistas mais difíceis dos Estados Unidos, se não for uma das curvas, se não for a curva mais difícil, é aquela cega à esquerda subindo. Antes do saca-rolha. Antes lá do corkscrew. Aquela curva é difícil. É muito difícil. E eu não sei se você percebeu. Ela é parecida com a outra para a direita, onde o Will Power bateu com o Scott Dixon, né? Assim, é uma curva de velocidades parecidas, é um kink, só que pro lado... de Road America. Road America. Ah, tá. Só que você não consegue enxergar ela a hora que você entra, né? Qual? A de Road America? Não, aquela de Laguna que eu tô comentando. Mas nenhuma das duas consegue enxergar muito, né? Não, aquela esquerda subindo. Então. Essa é casca. É difícil. É difícil. Essa é difícil. Vai. Pra dizer que tem um positivo naquela pista, é essa curva. Mais que o saca-rolha que todo mundo fala. Ah, muito mais. O corkscrew,
você passa por lá 3 vezes, na 4ª vez você já sabe exatamente. Porque é uma foto legal. É lento, é uma foto, exatamente. É uma curva icônica, todo mundo fala, porque tem Os altura Zanardi de... passando reta. Isso, então, tem altura de, sei lá, 4, 5 andares, mais ou menos, mas você chega lá, você tava quando você foi correr lá, você tava em segunda ou primeira? Lá de Lamborghini. Não vou lembrar. Segunda, mas deve ser, provavelmente. Provavelmente segunda ou primeira, mas é bem mais lento do que todo mundo imagina. Enfim. Tá aí, então. Próximo domingão. E os canais ESPN e Star Plus, Grande Prêmio de Laguna Seca, saideira da Fórmula Indy, a última etapa, já com o campeonato decidido. Te vejo lá? Opa, com certeza. Lá. Beleza. Turma, estamos acabando mais um Pelas Pistas. Nelsinho, valeu demais. Tamo junto semana que vem. Festa de 1 ano do Pelas Pistas. Vamos ver todos os trajes de gala aqui. De smoking. Viremos aqui no nosso... Christian vai tomar banho, vai vir aqui espetacular. Nosso Pelas Pistas. Recadinhos básicos. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com a galera ali sobre o nosso conteúdo de velocidade e não perca mais nenhum detalhe do Pelas Pistas. Também o nosso @pelaspistas360 no Instagram. Semana que vem voltaremos com o programa de 1 ano. Valeu, turma. Obrigado. Até a próxima.